com um recorde de receita no futebol brasileiro na temporada passada, Rodrigo. Isso sem nenhum título. Fiscal, o balanço do Flamengo. Vamos lá. Bom, bom dia, Domitila, bom dia, PVC. Sim, ontem passou pelo Conselho Fiscal o balanço do Flamengo de 2023 e a receita foi de 1.370 bilhões de reais. 1.400, né, arredondando. O recorde anterior era da CBF do ano passado, que era um valor muito parecido com o Flamengo. A CBF e o Flamengo estão meio pareando ali, de um pouco na frente, o outro um pouco na frente. E aí, o que você falou que é sem título, de fato, né? O Flamengo disputou 7 títulos no ano passado e perdeu todos, né? E aí, como que conseguiu perdendo o título? Porque teve queda de receita de premiação, obviamente, né? Tinha tido premiação de Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Como que aumentou a receita do Flamengo em 200 milhões em relação a 2022, se caiu o prêmio de título, né? E foi por receita comercial, publicidade, acordo de patrocínio, publicidade estática, Flá TV, exploração comercial em geral do clube, que na gestão Landim, nos 5 anos, mais ou menos dobrou. Ela foi para 320 milhões, atualmente é a receita comercial do Flamengo. E Match Day, que é bilheteria e sócio-torcedor, que também praticamente dobrou. Hoje em dia está em 260 milhões, foi o valor de 2023, porque apesar do Flamengo não ter ido bem na Libertadores e ter perdido a Copa do Brasil, ele disputou a final da Copa do Brasil. E isso foi uma coisa, eu conversei com o dirigente do Flamengo, na matéria tem todas as aspas dele, e o vice de finanças, Rodrigo Tostes, fala que é o seguinte: olha, para a gente manter nossas finanças em dia, a gente não precisa necessariamente ganhar o título. A gente precisa estar disputando sempre, tá na Libertadores, não pode ficar fora da Libertadores, tem que estar na Copa do Brasil numa avançada, tem que estar no Brasileiro ali perto das cabeças. Sendo assim, a gente consegue a receita comercial e de bilheteria mais alta. Também outra receita que foi recorde foi a de venda de jogador, que foi de 303 milhões de reais. Então, portanto, foi uma receita que contribuiu bastante para esse valor. Mas só de receita recorrente, que a gente chama fora da receita de venda de jogador, o Flamengo teve 1 bilhão e 70 mil, salvo engano, foi esse o valor. Então, é um balanço com lucro ou superávit, né? O termo certo é superávit operacional, que é tudo que você ganhou menos o que você gastou ali nas despesas do dia a dia, foi 320 milhões de superávit. E aí, foi esse dinheiro que sobrou para o Flamengo? Não, esse dinheiro foi gasto com contratação. Contratação é investimento. E aí conta como investimento, você usa essa sobra. Por que o Flamengo consegue gastar muito mais do que os outros? Porque ele tem essa geração de superávit considerável e esse dinheiro é gasto com compra de jogador. Então, é essa a explicação. É um recorde aí que bateu em torno de quase 200 milhões em relação ao que a CBF ganhou no ano passado. Lembrando que a CBF ainda vai apresentar o balanço dela esse ano, ainda não apresentou, né? E eu acho que, assim, uma coisa que é importante, Domi, Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, essa quebra de paradigma que o Flamengo representa. Porque a gente tinha lá no passado dois mitos. Dois mitos em relação ao... Não que eram mitos na época. Era assim, o Brasil, para um clube funcionar, ele precisa, 1, vender jogador. 2, ele depende exclusivamente da venda do direito de televisão. O Flamengo mostra que não é bem assim. Porque o Flamengo tem 303 milhões de vendas de jogador e 280 de televisão. Só que ele arrecada 1.300 bilhão, é mais do que o dobro. Quer dizer, você faz mais do que o dobro da receita da soma de venda de jogadores mais direito de televisão. Você vai bater 1.300 bilhão com outras receitas, com outras fontes. Então, o grande ponto está aqui. E aí, uma outra curiosidade, né? Na soma do Palmeiras, que é a terceira maior receita do Brasil, não é a segunda do ano passado foi a do Corinthians, e o Rodrigo mostrou essa receita do Palmeiras na semana passada, o Palmeiras fazendo aqui de memória, de bilheteria, 62 mais 55 de sócio-torcedor,
para fazer uma conta de match day, que é metade do Flamengo, tendo o estádio. Claro que o estádio do Palmeiras é menor. O Palmeiras tem a menor taxa de ocupação do Brasil, porque o estádio tem 43 mil lugares, 41 mil liberados pela polícia e teve no ano passado 36 mil de média de público. É a menor taxa de ocupação do Brasil, mas não é o maior estádio nem a maior média de público, né? Então, mas é uma conta que o Flamengo quebra paradigma. Eu acho que o paradigma, PVC, que Desculpa, vai lá, Rodrigo. Não, o que eu ia falar é assim, pegando a receita de televisão, que cresceu ano passado, mas cresceu bem menos do que as outras, ela foi 329 milhões, a receita do Flamengo de TV. Ela cresceu porque teve o contrato do Carioca que não existia antes. Foi essa a diferença. O brasileiro não aumentou. Que é 23 milhões, em torno disso. Teve essa diferença. A comercial, ou seja, a publicidade, foi 323 milhões. Então, hoje o Flamengo ganha o mesmo dinheiro que ele ganha com televisão, ele ganha com patrocínio, publicidade e receitas comerciais. E a tendência, eu acho que é ultrapassar, porque essa é a tendência mundial. Os clubes grandes na Europa, eles estão com crescimento de receita comercial e a TV estagnada. A TV está com estagnação de receita no mundo. Então, a tendência é você crescer no comercial. A provável é que o Flamengo passe e a receita comercial já está praticamente igual, a diferença é só de 6 milhões, mas é provável que seja maior no ano que vem. Então, tem esse aspecto aí. Vai ser a principal receita do clube, provavelmente a comercial. Welcome to the ClickUp Brain series. In this video, we'll cover how you can use... Um aspecto interessante também que você falou, Rodrigo, é que é isso, né? Conquistou esse recorde de receita sem nenhum título, né? E a gente conversou sobre isso quando a gente falou das finanças do Corinthians e de como era importante o Corinthians se manter competitivo. Mesmo não ganhando título, tem que estar ali, né, PVC? Tem que estar no topo das competições, senão não tem como ter essa receita. Mas ele tem que ter o equilíbrio. No Brasil, você não for... É claro que o Flamengo também quebra paradigma nesse sentido, porque o Flamengo tem um time que tem um elenco de primeiro nível, primeiro escalão. Mas a conta do Corinthians não pode ser eu vou gastar mais para montar um time mais forte e ganhar título. Não. Ele tem que apostar numa receita que é mais antiga do Brasil, porque é montar um time com os jogadores possíveis e ser competitivo. Porque, tirando o Flamengo, se você pensar no elenco do Palmeiras, que ganhou muito nos últimos anos, ou se você pensar no elenco do Corinthians, que ganhou muito de 2009 a 2017, o Corinthians não tinha o time, o elenco que o Flamengo tem hoje. O Corinthians tinha descobertas. Paulinho veio do Bragantino, virou jogador de seleção. Douglas, jogador de Criciúma e São Caetano, virou referência no time. Tirando o Ronaldo e Paulo Guerreiro, o Corinthians não tinha esse tipo de investimento de Dela Cruz. Não tinha. E o Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a bater 300 milhões de reais de receita. 300 milhões de reais de receita 10 anos atrás. Não, 13 anos atrás. Era muito dinheiro. Mas não era 2012 ou 13, né? Era alguma coisa assim, né? No PVC. Eu acho que é esse ano que vira 300 milhões. Isso. Mas a questão citando aqui o Corinthians, é que assim, o Corinthians precisa resolver o problema da dívida dele. O Flamengo tem uma dívida onerosa de 50 milhões de reais líquida. A do Corinthians foi o valor que me deram aqui, que é onerosa, né? O que você tem, tira o que você ganha e o que você tem que pagar, o que você tem que pagar e o que você tem que receber, e aí a diferença é 50 milhões, né? Não adianta você investir só para gerar, dar all-in. Essa foi a fórmula que fracassou em vários clubes. O que você tem que ter uma situação equilibrada para você ter um superávit como esse de 300 milhões para você poder fazer uma contratação. Só que você só vai fazer isso quando você resolver a dívida. O Corinthians vai ter 1 bilhão de receita esse ano, só que boa parte é comido pela dívida. Então ele não vai ter esse dinheiro para contratar. Não adianta muito ficar só apostando em performance. Quanto que é a dívida do Corinthians não resolver mesmo? O problema da dívida. Ainda não fechou o balanço, né? Mas vai fechar em algo como... Tem aquelas dúvidas, né? Mas o valor era em torno de 1 bi, né? Que a gente está estimando. Ainda não acabou não é a auditoria, mas o levantamento que está sendo feito lá, e aí pode mais a dívida do estádio.
que é de 700 milhões. Então é 1,7 bi. Aí tem gente que Até fala que eu pode que não chegar sou a boa 2 de bi. matemática, É, até eu que não sou boa de matemática, sei que é um valor muito maior do que os 50 é um milhões de problema. dívida do Flamengo. É. O Lindbergh, será que falei certo, Avelino? Me perdoa. Eu, como Domitila, não poderia errar um nome difícil. Me corrige aqui a pronúncia, mas ele estava perguntando justamente sobre isso, sobre a dívida do Flamengo, respondido muito bem pelo Rodrigo, 50 milhões. Agora, Não, o a dívida HP Clat onerosa, diz... né? A onerosa. É. A gente, depois, para a gente tiver o cálculo da dívida líquida, que é maior do que esse, a gente vai ter quando tiver o balanço inteiro. Esse é o valor, a diferença entre o que o clube recebe e o que ele tem para pagar, oneroso, ou seja, no curto prazo. Mas a relação Flamengo é saudável. A relação Flamengo-dívida-receita é muito saudável. Muito saudável. A questão é que todo mundo tem dívida. Né? Assim, o Bradesco tem dívida, o Itaú tem dívida. Não é esse o problema. O problema é você ter uma relação dívida-receita que seja equilibrada. O Flamengo é muito equilibrado. Uhum. Sim. Só o PVC que não tem dívida, porque a gente já sabe, né, o valor da folha salarial do PVC. Eu não tenho dívida, mas não tenho salário assim também, não. Eu tenho um apartamento quitado, isso é um patrimônio. Mas eu tive dívida para quitar o apartamento. HP Clat mandando assim, quem diria, Flamengo exemplo de gestão. Olá, estamos aqui vendo isso. Rodrigo, vamos falar desse plano do estádio do Flamengo agora para ver se essa gestão vai continuar sendo exemplo ou não? Vamos lá. Tem aí alguns gráficos, né, que a gente preparou, mas a informação que a gente deu na quarta-feira é o projeto do estádio tem 2 fatores aí. Um, que tem uma discussão do valor do terreno, que é o terreno do gasômetro no centro do Rio de Janeiro, perto da rodoviária, e esse é com a Caixa Econômica, que é a gestora do fundo, que é o dono do terreno. Então, eu espero que tenha ficado claro para as pessoas. Os valores que estão sendo discutidos é entre 200 e 500 milhões. É isso. A Caixa, obviamente, estava jogando o preço lá em cima e o Flamengo quer jogar mais embaixo. Então, a ordem de grandeza é mais ou menos essa, por esse terreno. E no projeto que o Flamengo ainda não tem um projeto arquitetônico, quando a gente fala projeto, o torcedor já acha que tem uma maquetezinha pronta, né? Não é isso ainda. Mas a ideia e o projeto do que cabe ali e que já tem uma coisa mais estruturada, digamos assim, para fazer, é de um estádio de 75 mil pessoas. Isso tanto para a estratégia do clube, quanto para o tamanho que tem ali do terreno. Seria um estádio com capacidade para 75 mil pessoas, foi a matéria que eu publiquei na quarta, que é com o que trabalha a diretoria do Flamengo. E aí, como que você vai construir um estádio de 75 mil pessoas, tendo que pagar um terreno que vai ser entre 200 e 500 milhões, se for esse o terreno? Se não for esse, vai ter que procurar, tem outras alternativas aí, mas se tiver um acerto com a Caixa. E aí você tem 3 possibilidades. Uma que é a defendida pelo presidente Rodolfo Landim, que é essa de se criar uma SAF do Flamengo, que você venderia algo como 25% das ações do clube e pegaria esse dinheiro e financiaria a construção do estádio. Hoje o Flamengo valeria algo como 5 bilhões. E então você vendendo 25%, você teria algo como entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio. E esse dinheiro seria suficiente para a construção do estádio. Essa ideia tem fortíssima resistência dentro do clube. Ninguém quer transformar em SAF. Há um medo grande, que ninguém não. Assim, há uma corrente grande que não quer a transformação em SAF, que entende que isso é um caminho para transformar o Flamengo com o dono. O Landim diz que não é com esse objetivo, que o clube vai continuar mandando no futebol e na empresa e que só venderia uma parte minoritária. Mas esse modelo tem muita resistência dentro do clube. O segundo modelo é você criar uma empresa, uma SPE, né, que chama Sociedade de Propósito Específico, para gerir o negócio que vai ser o estádio. E aí você pode ter parceiros eventuais. O modelo W Torre, por exemplo, como acontece no Palmeiras, eu falei com o Rodrigo Toches ontem, e eu já ouvi das outras pessoas da diretoria do Flamengo, é completamente descartado. Não vai ter um parceiro para construir, explorar o clube, explorar todo o estádio e ter a gestão do estádio. Isso não vai acontecer. O que você pode fazer é ter parcerias pontuais, cedendo determinados ativos, mas com o controle do Flamengo. Então essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é o uso do próprio caixa do Flamengo. Ele gera algo como 200, 300 milhões por ano, e esse dinheiro poderia ser usado para financiar uma dívida
e o Flamengo se endividar para pagar a casa própria, como o PVC fez em algum momento da vida dele aí. E aí seria financiamento, que aí você poderia falar, o clube que tem essa sobra de caixa poderia pagar parcelas de 100 milhões, de repente, no ano, para começar a construção do estádio, só que essa ideia, na atual diretoria, não é popular. Eu também falei com o Rodrigo Toches e o entendimento dele é que ele não quer deixar uma dívida de longo prazo para o clube. Então, eu diria que hoje a segunda opção parece a que tem mais chance de acontecer dentro do Flamengo, que criar parcerias pontuais para levantar o dinheiro e a construção, e aí ter algum uso de caixa próprio para determinadas operações, talvez a compra do terreno, enfim. Isso aí poderia ser estudado, mas não é a preferência. O Landim também já deu declarações que não quer que comprometa a receita do clube, enfim. Então, a segunda possibilidade me parece a mais provável pelo cenário atual do Flamengo. Se quiser passar aí aqui. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu escrevi um texto em cima do texto do Rodrigo Matos na quarta-feira, em cima do texto do Rodrigo Matos sobre o Flamengo entender que vai construir um estádio de 75 mil pessoas, e aí começa um monte de maluco dizendo, PVC tem inveja do Flamengo, não quer estádio para 100 mil. Cara, eu quero ser do Hit Harazim, que escreve sobre Palestina e Netanyahu, e ninguém pergunta se o Harazim é sobrenome judeu ou árabe. Pelo amor de Deus. Cara, é simples. É muito melhor nesse momento. Quem está dizendo que quer construir um estádio, em princípio, para 75 mil pessoas, é o Flamengo, não sou eu. Isso. Em cima disso, eu só acho que o plano do Flamengo está certo. Por quê? Você constrói para 75 e talvez você tenha condição de fazer um projeto arquitetônico para ampliar quando você chegar numa média de público que seja para fazer essa ampliação. Tem, na história do Brasil, 278 jogos apenas com 100 mil pessoas no estádio. Então, cara, o Flamengo tem potencial para ter a maior média de público do planeta. Tem potencial. Mas hoje é muito melhor você fazer o projeto para 75 e pensar em se tem uma possibilidade arquitetônica de já deixar um plano para o crescimento depois. É só isso que eu estou dizendo. Não estou pensando em fazer o mal de ninguém. Pensando em balizar o que o Flamengo está dizendo. Já teve o projeto de 100 mil. A ideia inicial se pensou em 100 mil, mas hoje em dia a ideia de 75 mil é mais... E a gente tem que lembrar, o custo do estádio é por assento. Então, por exemplo, o custo internacional de estádios